Começando mais um TV Cidadã. Nosso entrevistado de hoje é Emanuel Lima, ele que é presidente da AMPAEAL, a Associação dos Motoristas por Aplicativos do Estado de Alagoas. Tudo bem, Emanuel? Tudo bem, Isa. Bem-vinda aqui ao nosso programa, bem-vindo ao TV Cidadã. Esse aqui é o espaço que a gente fala com o cidadão sobre todas as dúvidas que ele tem. E hoje você veio nos tirar dúvidas aqui sobre os aplicativos, né? Esses aplicativos aí que a gente está vendo chegar aí com os motoristas do Uber, tem outros aplicativos chegando aqui em Alagoas. E vocês têm uma associação. Eu queria saber como foi a implantação dessa associação e por que ela chegou aqui em Alagoas. Então, Isa, nós decidimos fundar uma associação para que os motoristas tivessem uma representação legal em Alagoas. Nós tivemos várias audiências públicas onde nós não tínhamos voz diante do Poder Judiciário, diante da sociedade, porque, como muitos entendem, eles acham que nós somos funcionários da empresa, de algumas empresas que trabalham por aplicativo. Na realidade, nós somos motoristas autônomos, que as empresas de aplicativos elas apenas prestam serviço para os motoristas. Então, após essas audiências públicas que tiveram, nós vimos a necessidade de termos uma representação jurídica e uma associação também que buscasse alguns benefícios para a categoria. Pois é, aí a gente já pergunta como é que foi, por exemplo, a audiência pública que a gente teve na Câmara Municipal de Maceió. Quem estava presente, quem são os vereadores que apoiam a causa, os que são contra, e como é que foi a união de vocês lá? O pessoal está vindo, está realmente vendo que a associação e que estar junto é importante? Sim, sim. Nós tivemos no começo do ano, no primeiro trimestre deste ano, uma audiência pública que visava justamente discutir o aplicativo da Uber em Maceió. Por que o aplicativo da Uber? Porque é um dos aplicativos mais famosos que tem, um dos pioneiros a chegar em Maceió. E quando nós tivemos essa audiência, infelizmente houve alguns equívocos de alguns vereadores, de alguns motoristas, de alguns taxistas, por não conhecer realmente o tipo de serviço que nós fizemos. Como houve esta audiência, o número de motoristas lá foi bem menor do que o número dos representantes dos taxistas, nós tivemos algumas dificuldades, principalmente, como eu lhe falei, por não ter uma representação jurídica naquele momento. Então, nós vimos esta necessidade de criar associação por conta disso. Alguns vereadores, inclusive, são usuários também da Uber, porém, eles se mostram contrários ao aplicativo, da maneira que o aplicativo trabalha hoje. Por isso, também a necessidade que eles falaram lá na audiência pública, a necessidade de regulamentação do serviço. Porque antes do aplicativo vir em Maceió, na realidade em Alagoas, existia uma lei que proibia exatamente o aplicativo de funcionar aqui em Maceió. Por isso que foi necessário os motoristas entrarem com um pedido no Ministério Público para que houvesse uma liminar que fosse deferida a favor do serviço que aconteceu aqui em Maceió. Só para lembrar o telespectador, o serviço de Uber chegou aqui em Maceió em outubro, né, do ano passado. Isso. E antes disso já tinha essa lei municipal, né, que é aprovada na Câmara Municipal de Maceió, que era a Lei 6.552, que proibia esse tipo de serviço aqui, né, e que, na verdade, a Justiça decidiu a favor de vocês. Sim, sim. Segundo a decisão do juiz, ele deferiu a liminar exatamente porque não é de competência do município legislar sobre mobilidade urbana. O que é de competência dos municípios é regulamentar qualquer tipo de serviço referente à mobilidade urbana, mas não pode proibir. Quando o aplicativo chegou no Brasil, vários municípios procuraram justamente criar leis que proibiam o serviço, que são leis inconstitucionais. E foi justamente isso que o juiz deferiu a liminar, mostrando a inconstitucionalidade da lei municipal e mostrando que não é de competência do município legislar sobre a mobilidade urbana, e sim regulamentar o serviço. Lá na audiência, na Câmara Municipal de Maceió, soubemos que teve também protestos dos taxistas, que são a categoria que dizem que vocês são concorrentes deles e que não tem espaço para todo mundo aqui no município de Maceió. Como é que está essa relação entre taxistas e Uber em Maceió? Hoje a relação entre taxistas e Uber está bastante, motoristas por aplicativo na realidade, está bastante tranquila. Por que bastante tranquila? Porque após a liminar que saiu no começo de dezembro, além do juiz
mostra lá que a lei municipal é inconstitucional, ele também deferiu uma multa para todo aquele, seja a Prefeitura de Maceió, SMTT, ou qualquer pessoa que causasse algum constrangimento ou impedisse o serviço no valor de R$ 1.000. Então, o que é que acontece? Quando existe essa multa, coíbe justamente atos ilícitos de algumas pessoas que querem proibir o serviço. Após essa liminar, nós já tivemos vários problemas, menores do que houve no começo. A SMTT já não fiscalizava mais o serviço, que é bom deixar bem claro, ela não fiscaliza mais o serviço de transporte, mas o carro, se tiver algum problema, ela vai fiscalizar sim, só não pode apreender o carro por esse transporte privado que nós fazemos. Então, a relação com os taxistas hoje está bem branda. Alguns também, inclusive, que trabalham com praças alugadas, estão migrando também para os aplicativos, porque veem justamente uma opção a mais ou uma opção melhor de conseguir sobreviver através dos aplicativos. Então, a relação está muito boa. E o nosso trabalho como associação é justamente pacificar essa categoria, as duas categorias, para que não haja problemas, porque todos, na realidade, querem trabalhar, precisam trabalhar, inclusive, e desejam levar o pão para sua casa. Apenas isso. Quais os moldes que vocês fizeram à associação? Vocês pegaram exemplos de associações já existentes em outros estados, por exemplo? Na realidade, nós fizemos uma pesquisa em outros estados, como é que está sendo a situação dos motoristas por aplicativo. E nós vemos que poucos estados estão mobilizados em unir justamente a categoria. O que é que nós fizemos? Hoje, no Nordeste, existem algumas associações, sim, que inclusive são pequenas ainda, estão em fundação, porque, na realidade, os motoristas por aplicativo, os aplicativos estão chegando em algumas cidades agora, também está muito recente, e algumas cidades também, alguns motoristas não veem como uma necessidade hoje, porque algumas cidades não têm a lei que proíbe, outras têm a lei que proíbe, e alguns motoristas, como eu falei, não veem a necessidade de ter associação, mas aos poucos as associações vão sendo criadas com diversos objetivos, e inclusive o objetivo de representar a categoria. Me diz quais benefícios um associado pode ter na Ampaeal. Hoje na Ampaeal, um dos benefícios que o associado ele tem é representação jurídica. Ele é representado. Nossa grande marca para os associados, nossa grande marca é justamente a representação. Primeiro, representação. Como a associação ela não tem fins lucrativos e ela tem um fim cultural para também obter alguns benefícios como pessoa jurídica para os associados, hoje nós temos postos de combustível, temos restaurantes, temos barracas nos litorais norte e sul, que nós podemos levar os passageiros para eles conhecerem as praias, e os donos das barracas e dos restaurantes, eles nos dão alguns benefícios também. Tudo isso são parcerias e convênios que nós fizemos com os empresários para que os associados não tenham apenas obrigações, mas tenham também sim benefício. Porque, na realidade, o que atrai as pessoas para a associação, além da representação, é também o benefício. Quando o motorista ele vai para a associação, a primeira coisa que ele vai perguntar: o que é que eu vou ganhar em troca? O que é que eu vou ter para ser um associado? Aí, se a pessoa vai chegar a dizer, não, você só vai ter que pagar uma taxa tal para você ser apenas representado, a pessoa vai dizer, rapaz, eu não vou pagar por conta disso, não vai me valer a pena. Nós estamos constantemente correndo atrás de vários benefícios para que isso leve o associado não apenas a pensar na representação, mas sim também alguns benefícios que vai ajudá-lo tanto no lado financeiro como também no lado pessoal. Vocês também pensam nos benefícios para realmente o veículo, né? Como os taxistas têm alguns benefícios para adquirir seus veículos, descontos, o motorista também vai ter, o motorista por aplicativo? Sim, sim. Como pessoa jurídica, a associação, a pessoa jurídica de direito, algumas empresas, inclusive concessionárias, elas têm um desconto específico para associações, para empresas pessoas jurídicas. Como nós somos pessoas jurídicas, inclusive nós já estamos fazendo parcerias com concessionárias para conseguir um benefício exclusivo para os associados. Isso daí é um grande diferencial, porque como pessoa física, o benefício o desconto é um, e pessoa jurídica, normalmente com vendas diretas, algumas concessionárias concedem benefício de desconto de até 20% no valor de um veículo. Então, para um associado, se ele fosse comprar um veículo no valor X sem desconto, para ele com certeza seria melhor comprar com desconto maior, até porque no nosso serviço, quanto mais a gente economizar, melhor.
Eu achei interessante que na diretoria de vocês também têm a representação feminina lá, né? Como é que está composta a diretoria de vocês? Bom, a nossa preocupação em criar a associação, a diretoria, foi justamente compor a diretoria mista, não ser apenas homens ou não ser apenas mulheres. Hoje, 50% da diretoria é composta por mulheres e 50% por homens. Eu sou o presidente da associação, a vice-presidente, que é a Denise Oliveira, tem 2 secretárias, que são mulheres, e tem 2 tesoureiros, que são homens. Então, a gente está compondo justamente isso para que as mulheres também que dirigem, que é uma grande parte de motoristas são mulheres, que elas pensem que nós também vejam que nós temos também essa representação não apenas do lado masculino, mas também do lado feminino também. Que bom, parabéns, já parabenizo desde já. A gente pôde ver a reunião de vocês, né, o primeiro encontro de mobilidade urbana que vocês fizeram aqui na Assembleia Legislativa, né, no auditório da Assembleia, e a gente viu que tinha um monte de motoristas lá com um monte de dúvida, também deram sugestões, alguns deram sugestões. Poderia ter tido mais, né, mais pessoas e mais gente, mas é aos poucos que o pessoal vai se encontrando na associação, né? Sim, sim, como eu falei, como a associação é a primeira fundada aqui em Alagoas, existe ainda uma falta de conhecimento de alguns motoristas e também uma certa ignorância de alguns acharem que não existe necessidade. Mas aos poucos, com o trabalho, nós vamos mostrando que é necessário, inclusive sobre algumas questões de regulamentação nos municípios, que é necessário que haja essa associação, essa representação, e aos poucos nós estamos conquistando. Aquele dia mesmo tinha cerca de 50 motoristas, hoje nós temos cerca de 70, já que já são associados. E você tem o dado, o número de quantos motoristas por aplicativos a gente tem aqui, uma média aqui no estado de Alagoas? Hoje ninguém consegue precisar o número de motoristas, porque existe apenas um aplicativo hoje que é a Uber. Que funciona na capital, né? Sim, que funciona na capital, tem outro aplicativo também, ETGO, mas é basicamente os mesmos motoristas. E Uber e ETGO. E Uber e ETGO. Eles dizem, alguns motoristas, levantando alguns dados, dizem que são 2 a 3 mil, mas a gente não sabe o valor exato. O número exato, na realidade. O que a gente sabe é que existem vários motoristas trabalhando em Maceió. Normalmente, o tempo de espera é bem pouco para o passageiro ser atendido num dia normal. E a gente sabe que tem bastante motorista, sim, rodando. Eu lembro quando o Uber chegou aqui em Maceió, a grande crítica, né, também dos taxistas, algumas pessoas que eram contra, é que a capital não tem espaço para todo mundo, que é barato demais o preço e que o pessoal ia falir e ia quebrar. Qual a sua opinião sobre isso e mostra como é que está a situação agora? Hoje, em Maceió, por dados oficiais do IBGE, tem cerca de 1.200.000 habitantes, Maceió. Isso são habitantes de Maceió. Vamos lá, hoje, por dados do GSMTT, tem cerca de 3.500 taxistas em Maceió. Então você vê que o número de taxistas é bem baixo em relação à população só de Maceió. Nós tivemos um teste, os motoristas, no final do ano. No final do ano, esse número de habitantes, na verdade, pessoas que estavam passando por Maceió, eu acho que quadruplicou, porque tinha muita gente, muita gente. Existia poucos motoristas, tanto de táxi como de aplicativos, que estavam rodando no final do ano. Tá entendendo? Então teve muita necessidade, a demanda foi muito grande e a gente vê no meio dessa demanda justamente a necessidade de ter vários motoristas e várias opções para o passageiro. Nesse caso daí, nós vemos que existe espaço para todo mundo, porque os serviços são diferentes. O taxista é um serviço público e o motorista por aplicativo é um serviço privado. Existe essa diferença também que leva em consideração o preço por ser um serviço público e o preço também por ser um serviço privado. É mesmo. Eu até questionei essa justificativa, né, quando o pessoal disse que não tinha espaço para todo mundo, que às vezes no final de semana a gente pedia um táxi, por exemplo, e não tinha, e não chegava, e não, né, e realmente porque falta mesmo. E final de ano mais complicado ainda, né, como você falou. Sim, sim. Nós, como eu falei, passamos por experiência própria no final do ano que teve aqueles réveillões, várias festas, quando teve o Celebration, o Aluri, o que é que acontece? O pessoal estava parando o povo na rua para pedir, pagando, até oferecendo dinheiro, valor a mais da passagem. Eu mesmo estava dirigindo, parei, era cerca de meia-noite, fui
ficar com a família, depois voltei novamente umas 6 da manhã, o pessoal se jogava no carro dizendo eu pago R$50, pago R$100 para ir para Ponta Verde, ali da Cruz das Almas para Ponta Verde. Então você vê a necessidade. E tinha vários táxis, vários carros particulares que estavam trabalhando e todos estavam ganhando dinheiro. Então a demanda ela é grande e o serviço hoje, apesar de ter muito motorista por aplicativo e muito táxi, ainda é pouco para a população. É verdade. Já já a gente vai falar mais sobre as questões dos motoristas por aplicativos, mas depois do intervalo. Até mais. Estamos de volta com o nosso TV Cidadã, com ele, Emanuel Lima, que é presidente da AMPAEAL, a Associação dos Motoristas por Aplicativos do Estado de Alagoas. Emanuel, a gente estava falando que tem espaço para todo mundo, né? No bloco anterior, você me falou que tem espaço tanto para os taxistas quanto para os motoristas de aplicativos aqui na nossa capital, até porque a gente é turística, né? Uma capital turística. Sim, sim. A cidade ela tem espaço para todo mundo. Até porque não é só Maceió que os aplicativos hoje atendem, mas toda a região metropolitana. Rio Largo, Barra de São Miguel, Francês, Gunga, Maragogi. Então, existe uma demanda muito grande. Na baixa temporada, já existe uma demanda grande e na alta temporada mais ainda. Principalmente nos fins de semana e nas madrugadas. Porque tem muita gente que vai para festa, para balada e não tem um serviço que esteja atendendo. Por isso que há necessidade de existir sim os motoristas por aplicativo. Por enquanto, funciona na capital, né? Se a gente quiser pedir um motorista por aplicativo, você tem que estar na capital, né? E aí funciona. Mas aí eles levam para os locais turísticos, por exemplo, Gunga, né? Barra, Marechal, e aí acaba atendendo realmente as regiões metropolitanas, né? A região metropolitana. Na realidade, é toda a região metropolitana de Maceió. Quando se fala de região metropolitana, são as cidades circunvizinhas, né? Que é Barra de São Miguel, Marechal Deodoro, Praia do Gunga, que já é roteiro, se eu não me engano, atende também. Aí já vamos para Paripoeira, que atende também, Rio Largo. Então, são algumas cidades na região metropolitana que a zona dos aplicativos ela funciona. Alcançando. Justamente porque, para não ter uma cidade muito distante, que o motorista vai ser inviável para ele se deslocar muito tempo. Entendi. Mas fala mais sobre a associação, o que vocês estão pretendendo ainda esse ano? Vocês já estão com sede? Como é que está aí a visão de futuro aí da associação? Sim, hoje o nosso maior objetivo é justamente regulamentar a categoria, tanto a nível municipal como a nível estadual e quem sabe também a nível nacional. Porque hoje não existe a categoria de motorista por aplicativo, existe a categoria de motorista, mas não por aplicativo. O nosso maior objetivo é justamente regulamentar essa categoria, para que o motorista ele não seja apenas uma pessoa que não tenha uma profissão, mas que ele seja realmente um profissional que tenha, quem sabe no futuro, uma carteira assinada ou os benefícios que a própria qualquer outro motorista que trabalhe a regime de CLT ele possa ter também. É reconhecer mesmo e especificar essa categoria, né? Sim, sim, a ideia é justamente essa. A princípio é regulamentar, que é o nosso maior objetivo. Após essa regulamentação, nós temos a vontade de fortalecer a associação, levar outros aplicativos também para outras cidades do estado de Alagoas, porque existem algumas cidades como Arapiraca que hoje não funcionam. O nosso objetivo é levar alguns aplicativos para essas cidades para ajudar justamente também na mobilidade urbana, que algumas cidades têm um grande problema da falta de transporte, inclusive um transporte de qualidade, e o nosso objetivo é esse daí, é levar a associação, como a associação ela é a nível estadual, nós podemos sim levar outros aplicativos para outras cidades que gostam do aplicativo em Maceió e querem que outras cidades também tenham esse aplicativo. Já pensou, né, os motoristas por aplicativos, né, na região do Sertão, do Agreste, né, Arapiraca, como seria você falou? Ótimo, até porque vai levar um pouco de cultura para essa população. Tem pessoas que não andavam justamente no transporte público convencional porque achavam que era muito caro, porque não tinha condições, negócio de rico, né, como alguns dizem, mas hoje pessoas que nunca usavam um serviço público, um táxi, ou que só usavam ônibus, hoje podem andar de Uber, andar de aplicativo, porque é muito barato, é um transporte confortável e é algo que que é acessível para todo mundo, inclusive. Você falou sobre a questão de cultura, realmente é outra cultura, porque você está pagando um serviço barato e um serviço de qualidade. As pessoas não estavam acostumadas a ser tratadas bem. Como é que você vê isso? Sim, sim.
tão importante isso que nós, todos os dias que estamos na rua, nós vemos que as pessoas usam o serviço não apenas por ser barato, mas usam o serviço por ter um motorista educado, por ter um carro bem organizado. A questão de ter balas e águas, isso é muito bom, mas não é o essencial. O essencial do serviço é justamente o conjunto, que é o atendimento, a comodidade de você pedir pelo aplicativo, a educação dos motoristas e principalmente é o passageiro sair com segurança do seu ponto inicial até o seu destino. Isso daí leva as pessoas a terem justamente um comportamento diferente. Inclusive motoristas que não tinha esse, como é que eu posso dizer, essa forma de tratar as pessoas já procuram e aprendem a tratar as pessoas de uma maneira diferente. E as próprias pessoas também que não têm um certo costume de pegar um serviço tão bom, às vezes se impressionam com o serviço, que além de ser barato, é muito bom e seguro, inclusive. Acaba realmente educando e dando essa outra cultura, né, para todo mundo, tanto o passageiro quanto o motorista, sim, né? Sim, todos saem ganhando, todos saem ganhando. De se tratarem bem, de ser cordiais, né, uns com os outros. Sim, a educação, ela é o princípio de toda a sociedade. Quando não existe educação, infelizmente as coisas desandam, né? A gente vê o nosso país, a falta de educação, a que ponto nós chegamos. Mas os aplicativos, eles têm buscado justamente isso, levar cultura e educação para a população também. Aquele sistema de pontuação que vocês têm é muito interessante, né? Que o consumidor dá as estrelinhas ali para o motorista também, né? Dá as estrelinhas ali para um consumidor bom. Explica como é essa questão da pontuação. O que é que acontece? Os aplicativos hoje, eles como têm uma cultura e vêm de outros países, principalmente os Estados Unidos, eles lá já têm a cultura e o costume de estar avaliando tudo. Quando você vai no restaurante, você avalia o restaurante, coloca um comentário. Quando você vai no posto de combustível, quando você vai na lanchonete, quando você vai numa casa de eventos, lá já existe esse costume de fazer avaliações. Tanto é que você vai hoje no Facebook, Instagram, as páginas oficiais lá tem também a opção de você avaliar as páginas, no Google Maps da mesma forma. Para o aplicativo foi criado também esse sistema de avaliação, para justamente levar as empresas a conhecerem como é que está o serviço do motorista e como é que está também o passageiro em relação ao motorista. E esse sistema de avaliação é muito bom, porque tanto incentiva o motorista a dar um atendimento sempre bom, um atendimento melhor, como também leva o passageiro a ter uma segurança por aquele motorista que ele vai ser atendido. Da mesma forma, quando o passageiro é avaliado para o motorista, que o motorista vê a avaliação do motorista, do passageiro, aí ele vai ver justamente se aquele passageiro é uma pessoa educada, é uma pessoa cordial, ou pela avaliação baixa dele, vai ver se a pessoa também pode ter algum tipo de problema. Por isso que é necessária a avaliação de ambas as partes. Leva também o serviço a ser bastante seguro, a dar uma confiança tanto para o motorista como para o passageiro de usar o serviço dos aplicativos. Eu lembro quando, em outubro, quando chegou o Uber, né, que foi o primeiro aqui em Maceió, Alagoas, havia algum medo de algumas pessoas, né, que ainda não conheciam esse sistema, né, tecnológico, moderno, e aí diziam que qualquer pessoa podia ser Uber. Então, podia ser um bandido, podia ser um ex-presidiário, podia ser pessoa que realmente não tivesse uma índole boa. O que você diz sobre isso? Está mudando o pensamento das pessoas e se realmente qualquer pessoa pode ser Uber? Não, na realidade as pessoas estão aos poucos mudando este pensamento. As empresas hoje de aplicativos, elas têm trabalhado justamente na segurança. Por isso que o sistema de avaliações é importante. Por quê? Quanto mais seguro o serviço fica, mais passageiros, mais clientes a empresa vai ter. Consequentemente, aumentando o lucro da empresa. Todas as empresas de aplicativos que trabalham com motoristas privados, elas procuram cadastrar os motoristas e buscar os antecedentes criminais dele. Hoje, uma pessoa, um exemplo da própria Uber, hoje uma pessoa que responde por qualquer processo judicial que foi condenado, pode ser até em primeira instância, ele não pode ser um motorista por aplicativo, porque a empresa tem uma verificação de segurança que dura de 2 a 10 dias, que só é liberado o motorista após essa verificação de segurança. Após o cadastro do motorista ser aprovado, existem outras etapas de segurança. De tempos em tempos, a empresa manda um aviso no próprio aplicativo, deixando o motorista bloqueado até que ele tire uma selfie da sua face, né? Justamente uma selfie, para ver se realmente é o mesmo motorista que está cadastrado no sistema. Se
Se aquele motorista não for a foto, não bater com a foto do cadastro, ele é bloqueado na mesma hora. Ele só pode ser desbloqueado quando ele for no centro de suporte para ser novamente desbloqueado, para justamente mostrar que ele realmente é o motorista que está usando. Bem assim também do veículo. Quando o veículo que é cadastrado no sistema não condiz com o veículo que o motorista está andando, quando o passageiro faz uma reclamação dessa situação, o motorista é bloqueado na mesma hora. Ele também não pode mais usar o serviço enquanto ele não cadastra outro carro. Porque o que é que acontece? Às vezes a pessoa tem 2 carros, esquece um carro em casa, ou o carro quebrou, ele vai tentar rodar com outro carro. E quando o passageiro chama pelo aplicativo e ele vê lá que a placa do carro, o modelo do carro é diferente do que o motorista está usando, aí o passageiro pode optar por não ir naquela viagem, fazer uma reclamação no aplicativo e na mesma hora, no mesmo instante, o aplicativo ele bloqueia o motorista de usar o serviço. Já para ter segurança tanto do passageiro quanto do motorista. Então é tudo monitorado, não tem como realmente as irregularidades acontecerem aí por muito tempo. Não, né? As irregularidades elas podem até acontecer, mas tudo é monitorado. Inclusive, quando o passageiro ele entra no carro, ele é monitorado até 5 minutos depois da saída dele, justamente para ter a segurança que é necessária para o passageiro. Então, o passageiro e o motorista eles podem ficar tranquilos, principalmente o passageiro, porque todos os motoristas eles são totalmente monitorados. Se acontecer algum problema, eis a necessidade do sistema de avaliação e dos comentários, mandar os comentários para os aplicativos que eles vão tomar as providências legais. Manuel, a gente já está terminando o nosso programa, estamos nos minutos finais. Eu queria deixar aberto para que você falasse aí para a população, né, que confiasse na categoria. A categoria está unida cada vez mais, já tem associação, né, já está mais forte e desse realmente sua palavra aí também para os motoristas se associarem. Sim, sim. O nosso desejo como associação, como eu falei, o nosso objetivo é justamente mostrar para a sociedade e para os motoristas que nós estamos pleiteando melhores condições de trabalho, inclusive a regulamentação do serviço em Maceió. O serviço estando regulamentado, nós não vamos ter mais problemas com A e com B, falando que o serviço é ilegal, que não existe fundamento jurídico para isso, e o nosso desejo é justamente esse. Então, estou convidando aqui todos os motoristas por aplicativo a se juntar à nossa associação. A associação não é minha, a associação é nossa e o objetivo é justamente representar os motoristas em qualquer nível de instância, tanto judicial como social. Obrigada por sua participação aqui, parabéns pelo trabalho também e obrigada, telespectador do TV Cidadã. Até mais.